Nós estamos no nosso 4º dia de campanha. Campanha profética 2025, tempo de colher. Se você está conosco desde o primeiro dia, você viu que Deus tem trazido algumas palavras para nós de maneira muito específica. Primeiro, que Ele é Deus do tempo, Ele é Senhor do tempo. Quantos creem nisso, diga amém. Ele é Senhor da colheita, também falamos sobre isso. Ele é Senhor da semente. Ele é o que dá a semente para aqueles que semeiam. E também ontem a pastora Lília, terminando, falou que é o tempo de Deus de olhar para nós e buscar em nós frutos. Falamos tudo isso esses 4 dias, esses 3 dias, e hoje nós vamos entrar na última parte, na parte que eu creio que Deus tem para nós hoje. O tema de hoje, para a mensagem de hoje, será que o tempo de Deus está a nosso favor. Quem pode falar glória a Deus? O tempo de Deus está do nosso lado, irmão. O Jeová Jireh, o provedor, o Deus de cura, o Deus de milagre. Aquele que estava com Davi diante do gigante filisteu, que o gigante desprezou ele, o mesmo Deus, é o mesmo tempo de Deus, é o sim de Deus, é o mesmo momento de Deus, é o mesmo ambiente da presença de Deus, está do nosso lado. Eu quero que você entenda isso nesta noite, hoje, falando sobre isso, que o tempo de Deus está do nosso lado. A hora que eu vejo isso, que Deus está comigo, o tempo dele está ao meu favor, está do meu lado, Deus está torcendo por nós, os anjos de Deus, a Bíblia fala que há multidão de pessoas que estão torcendo para que eu e você dê certo. Você sabe disso, irmão? Tem muita gente torcendo para que eu e você dê certo. É bom demais, pessoas que querem o seu bem, pessoas que oram, é o papel desta igreja, de pregar o evangelho, para que essa região seja impactada pelo poder de Deus, e essa região leste de Goiânia, ou oeste do Canedo, que o Canedo está para lá, né? Então nós estamos no oeste, leste de Goiânia e oeste do Canedo, seja uma região conhecida de algo sobrenatural está acontecendo, que as pessoas possam, muitos já passam na porta, e fala, tem algo aqui, e esse algo aqui é a presença de Deus. E essa presença vai ser mais forte. Você crê comigo, igreja? Diga amém. Então hoje, de maneira muito específica, a nossa campanha é de quarta a quarta, hoje é o 4º dia, amanhã normal, só que amanhã não é 8, tá? É 6h30, porque é o culto de domingo, também fazemos parte da campanha. Segunda, volta normal, segunda, terça e quarta, que nós encerramos esses 8 dias de busca de Deus, e durante a semana de 8 às 9, radicalmente, porque eu sei que é complicado a semana, as pessoas trabalhando. Hoje talvez a gente tenha um pouquinho mais de flexibilidade, em vez de 1 hora cravado, nós vamos esticar para 1h15, quem dá essa liberdade, diga amém, irmãos? Se você precisar sair 9, pode sair. Mas hoje nós temos com um pouquinho mais de liberdade, por causa do sábado, então a nossa campanha hoje será de 1h15, em nome de Jesus. Mas estudando a Bíblia, avaliando a minha vida e a sua, como pastor, eu conheço muitas pessoas, eu entendo que muitas vezes o tempo que nós passamos, ou deixamos passar, você não tem como recuperar. Dinheiro você recupera, você corre atrás, e tantas coisas você pode andar atrás, correr, mas quando o tempo passa, não tem como recuperar. A hora que eu estava vendo o tempo desperdiçado, um dos maiores valores de vida que para mim nós devemos entender é o tempo, porque o tempo desperdiçado, da modo outro, também fica para trás. A hora que eu comecei a ver aquela expressão do leite derramado não volta para a caneca, você sabe, né? Derramou o leite, acabou. É o tempo. Águas passadas, fala o ditado também, o que faz? Não toca mais moinho. Passou a água, perdeu a chance. Tudo isso é natural, tudo isso é certo, tudo isso é fato. Quem confirma isso, diga amém. Por isso a importância de entender sobre tempo. Porque naturalmente falando é uma realidade. Você perdeu o momento, você perdeu o seu tempo, acabou. Não tem retorno. Não tem saída, não tem alternativa. Mas quando nós olhamos na perspectiva de Deus, a coisa muda. Porque a Bíblia fala que nós servimos a um Deus que é sobrenatural. Quem pode falar glória a Deus? Que Ele não é regido pelo sistema do mundo. Pelo contrário, Ele rege as coisas. Nós servimos a um Deus sobrenatural, que nós estudamos sobre isso, a palavra de Deus, que Ele é Senhor do tempo. Mesmo que naturalmente nós pensamos, puxa, o tempo passou, eu desperdicei, eu não aproveitei, ficou para trás, isso é certo.
na perspectiva natural, mas quando Deus entra na história, a coisa é diferente, porque o meu Deus, o seu Deus, Ele é Senhor do tempo. E eu pergunto, Deus tem estado na sua história de vida nesse início de 2025? Se você está aqui, com certeza Ele tem estado. Então, com certeza, nesta noite, a graça de Deus vai mudar, vai nos fazer entender isso, porque se nós enxergarmos com essa perspectiva, que Deus é Deus do tempo, Ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive do tempo, o nosso 2025 será outra realidade. Se nós enxergarmos que o tempo está nas mãos dEle, e Ele é soberano sobre o tempo, e se nós enxergarmos e passar a viver a nossa vida com essa perspectiva, que em Deus, nós servimos a um Deus sobrenatural, que é Senhor dos tempos, e se nós enxergarmos desta forma, o nosso 2025 será diferente. Por quê? Porque em Deus, escuta, nada está perdido. Fala comigo, nada. Então fala para o irmão do seu lado, tem chance para você, irmão. Em Deus não tem nada perdido. Em Deus não tem nada perdido. E eu tenho crido nesses dias, tenho orado. Hoje Deus me acordou logo bem cedinho pela manhã. Já estava escrevendo, anotando, orando e buscando em Deus. Eu estou crendo que nesses dias de campanha, por isso a importância de você que pode participar, envolver. Eu sei que é difícil. Eu sei que é 8 dias, todas as noites, de 8 às 9. Eu sei disso. Mas eu sei também que tudo que nós semeamos, todo o empenho, toda a ênfase, todo o foco, toda a prioridade que nós damos em relação a Deus, Deus não vai ficar devendo nada para mim, para você. Ele vai restituir, Ele vai trazer de volta para mim, para você, aquilo que nós temos semeado. Então eu tenho crido que esses dias de campanha, Deus não só vai, escuta, restaurar algumas áreas da nossa vida, e Deus já começou fazendo isso, amém, igreja? Deus restaurando, mas também eu creio que Deus vai nos dar entendimento para algumas áreas da nossa vida. Não tem nada melhor do que entender as coisas, compreender, ter uma visão mais ampla. E essa visão mais ampla nós temos quando Deus traz para mim e traz para você. Eu tenho crido nesses dias, e já vou começar a liberar aqui uma palavra que eu declaro profética, do coração de Deus para mim, para você. Você está aberto para receber? Diga amém. Eu tenho crido que esses dias Deus vai restaurar. A palavra de hoje é restauração. Deus vai restaurar os dias, Deus vai restaurar as semanas, Deus vai restaurar os meses, Deus vai restaurar os anos que foram perdidos, roubados, tirados de mim, de você. Você crê nisso? Diga amém, igreja. Muitos de nós olhamos para a realidade da vida, achamos que por causa disso, por causa daquilo, nós perdemos o melhor já passou, o vigor já passou, a esperança já passou, o recurso já passou, a oportunidade já passou. Não. Deus está falando conosco esses dias, que é o Deus que nós servimos, é Senhor do tempo, e Ele vai restaurar, Ele vai trazer de volta, Ele vai fazer, o de repente de Deus vai acontecer, e dias perdidos, semanas, meses ou anos perdidos, vão ser restaurados, e eu vou te mostrar isso na Bíblia. A hora que eu comecei a ver, o tanto que Deus é capaz, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Mas um dos grandes erros que nós temos é carregar a mentalidade lá de João, capítulo 4, versículo 35, que os discípulos de Jesus carregavam. Olha aqui, João 4, 35, é um grande problema que nós temos que ficar livre dele nesse dia, no dia que se chama hoje para mim e para você. Aquela mentalidade que os discípulos tinham. Olha o que a Bíblia fala. Vocês não dizem, falando de Jesus com os discípulos, só daqui a 4 meses haverá a colheita? É uma mentalidade humana, calculada, porque eles sabiam o tempo da chuva, sabiam o tempo da semente, sabiam o tempo que gastava para a semente produzir, e eles sabiam que no contexto da conversa faltaria 4 meses para eles poderem colher o fruto da semente lançada. Mas fala para o irmão do seu lado, Deus quer mudar a sua mentalidade hoje, como Ele mudou a mentalidade dos discípulos. Olha o que o verso fala. Vocês já estão vendo e estão falando que daqui 4 meses a colheita vai vir, porque naturalmente é assim que funciona. É assim que vocês conhecem. É assim que a capacidade de pensar, de raciocinar, é assim que a experiência que vocês têm. Mas uma coisa eu digo para vocês, abram os olhos e vejam, os campos, eles estão maduros, traduzido, prontos para a colheita. Quantos podem falar glória a Deus por isso?
Esta mentalidade que Deus quer trazer, quer mudar para mim, para você. Abra os olhos. Essa mentalidade humana, ilimitada, que muitas vezes, como os discípulos, olhando na plantação, falava, falta 4 meses. Como que Jesus fala 4 meses? Se eles sabiam, eles estavam juntos no mesmo campo. E Jesus falou, olha para você ver. A hora que eles olharam, ué, mas hoje não é janeiro? Isso aqui era só para março e abril, mas já aconteceu. Estava branco os campos estão prontos. Essa mentalidade nós temos que mudá-la, porque muitas vezes nós ainda pensamos, falta muito tempo para me colher. Quantos precisam de algumas colheitas, se possível, hoje à noite ou amanhã cedo? Diga amém, irmãos. Eu já passei experiência na minha vida, já falei. Teve áreas da nossa vida que eu orei e falei, Senhor, não dá nem para esperar amanhã, se o Senhor não fizer hoje, eu estou no sal. Eu não dou conta. Eu já passei experiência que não dava naturalmente para esperar o dia seguinte. E Deus está falando comigo, muda a mentalidade. Deus está falando com você, muda essa mentalidade. Ele foi muito forte com os discípulos e está sendo conosco hoje profeticamente. Muda a mentalidade, abra os seus olhos, passa a enxergar com a perspectiva de Deus para a sua vida, para que 2025 seja o ano, seja o tempo de colher. Você tem que mudar a sua mentalidade, senão você vai estar preso a um sistema do mundo que limita você, que fala que não é possível, que não tem como, porque ainda falta 4 meses, porque a conta de plantar e de colher projetava 4 meses para frente. A hora que eu comecei a ver, Deus fala, muda a mentalidade. Quantas vezes nós temos a mentalidade que vai demorar demais para recuperar aquilo que eu perdi? Quantos, como eu, já fizeram negócio mal feito? Irmão, já fiz negócio ruim demais, com boa intenção. Aí você pensa, poxa vida, quanto tempo eu vou ter que trabalhar para recuperar? Depende. É o que Deus está falando conosco. Muda a sua mentalidade. Você serve ao Senhor do tempo. Ele estabelece reis e Ele tira reis. Ele que dá a semente para o que semeia. Ele que faz que a colheita produza frutos a 30, a 60 e a 100, segundo a vontade dEle. E Deus fala conosco, abra os olhos. Profeticamente Ele está falando para mim e para você. Muda essa mentalidade achando que vai demorar para recuperar. Muda aquela mentalidade que fala, quantos já tomaram algumas pancadas na vida? Já tomei demais, irmão. Aí você fala, vai demorar demais para sarar, está doendo demais. Depende. Se você mudar a mentalidade e saber que o seu Deus pode instantaneamente se manifestar e mudar a história da sua vida. É assim que eu quero que eu e você possamos entrar com esse ano de 2025. Muitas vezes nós temos perdas grandes demais, prejuízos incalculáveis. E Deus está falando conosco profeticamente nesta noite. Muda essa mentalidade. Quem está comigo, diga amém, irmãos. Abre Joel, capítulo 2, versículo 23. Olha o que a Bíblia nos fala aqui profeticamente também. Ó povo de Sião, alegrem-se e regozijem-se no Senhor. Fala para o irmão do lado, Deus está falando com você. Se alegra, irmão. Se anima, irmão. Se fortaleça no Senhor. Para quem não me bloqueia, eu passei uma mensagem nesse sentido. Dá ouvido à palavra de Deus e passa a viver o que Deus fala com você. Creia, confie, passa a viver. Olha o que a Bíblia fala, alegre-se, irmão, no Senhor, o seu Deus. Pois Ele dá a vocês chuvas de outono, conforme a sua justiça, traduzindo, tem o tempo de chuva, Ele vai dar o tempo de chuva. Quantos creem que Deus é fiel e vai manter o tempo de chuva certinho? Fala, glória a Deus. Mas continua lendo o verso comigo, conforme a sua justiça, mas Ele também envia a vocês muitas chuvas de outono e de primavera. O que isso quer dizer? Chuvas de outono e de primavera, outra tradução, de tempo e fora de tempo, a chuva de serôdia e temporã. É o Deus que determina. A hora que eu comecei a ver que a boa notícia que o nosso Deus tem declarado sobre nós profeticamente, que Ele vai enviar chuvas. A chuva fala de um sinal de bênção, um sinal que a terra vai produzir. Hoje eu tive o privilégio de fazer uma pequena viagem ali para o lado de Guapó, aquela brimboca para aquele lado lá para o lado do Guapó, Rio Verde. E vi os campos, está maravilhoso, irmão. A chuva bate, aqueles pastos, tudo vedado, pasto alto, as plantas verdes. Falei, que coisa tremenda, por quê? Porque está no tempo de chuva.
E Deus está falando conosco. Você crê, igreja? Diga amém. É Ele que ordena, Ele controla, e Ele ordena, como Ele falou para o seu povo: eu estou ordenando as chuvas de outono e de primavera. Eu sou a chuva de tempo e fora de tempo, a temporânea e a serôdia. E eu te pergunto, por que Deus tem falado conosco que Ele está enviando chuvas e de tempo e fora de tempo? Porque é essa perspectiva, é essa visão que quando nós passamos a ter, que é Deus que controla o tempo e aquilo que é fora de tempo, nós podemos confiar que este ano será o ano de colher. O Léo falou do começo. Quem prestou atenção no que o Léo abriu a reunião? Que quando Deus criou, Ele criou o homem porque Ele precisava da ajuda do homem para plantar o Éden. Amém, irmãos? Lógico que não. Te peguei, né? Estava pronto. Estava pronto. Eu falei, que benção, ele nem sabia do que eu ia pregar. Já estava pronto. Deus está mandando as chuvas. Você crê nisso para 25? Diga amém. Ah, pastor, porque é tempo. Sim, se não fosse, Deus fazia ser. É assim que funciona. Eu tive um tempo, uma experiência maravilhosa. Eu morei fora há muitos anos, né? Quem sabe a pastora Lia é americana. Nós somos casados há 38 anos. Eu criado em Minas Gerais, nascido na roça, literalmente, e cruzei com o caminho da minha esposa, filha de missionário americano, envolvemos, crescemos, casamos, e chegou o tempo de eu mudar, conhecer a família de lá. E assim, eu lembro de um dos trabalhos, que é lógico, como qualquer pessoa, trabalhando para me manter, e meus filhos e minha esposa, e Deus abriu algumas portas para mim, crendo na bênção de Deus, eu entrei de cara para trás. Nunca fugi de serviço desde menino. Papai sempre falava, você quer serviço, vai para a rua, não fica em casa, ninguém vai te enxergar em casa, ninguém vai te oferecer emprego em casa. Vai para a rua, vai trabalhar, vai varrer rua, vai contar poste, não interessa, deixa as pessoas te ver. Faz sentido, igreja? É assim que eu fui criado. E eu fui. E Deus me abençoou. Deus me prosperou. E eu saí de um trabalho, sempre grato. O primeiro trabalho que eu entrei ali nos Estados Unidos, de um empresário americano. Trabalhei para ele por 4 anos, servindo ali fielmente, não com a cabeça de empregado, mas com a cabeça de alguém que eu queria ser patrão. Então, vou trabalhar como alguém que eu quero ser. Faz sentido, igreja? Diga amém. Eu lembro que quando eu falei para ele, chegou o tempo de eu vazar. Chegou o meu tempo de continuar seguindo. Ele falou, não, vamos conversar aqui. Eu falei, não adianta conversar. Ele falou, não, mas é questão de dinheiro. Eu falei, também não, você já me paga bem demais. Glória a Deus. É a questão do tempo de Deus, da coisa acontecer na minha vida, e eu estou crendo. Ele também cristão, ele falou comigo, então se é assim, Deus te abençoe. Aí ele falou uma coisa para mim interessante. Ele falou, vou crer que vai dar tudo certo para você. Quantos se alegram com a prosperidade do seu próximo? Diga amém. Eu vi que aquele empresário, não tem nem comparação, né? Muito mais alto que eu trabalhava para ele. Ele viu que eu entrei numa oportunidade, pequenininha, embrionária no tempo. Ele falou, eu te abençoo para que dê certo. Eu falei, que coisa tremenda esse cara. Por isso que Deus abençoa. Que a pessoa tem prazer em ver o outro prosperar. Mesmo que eu produzia muito para ele, ele ia perder com a minha falta de produção. Ele não preocupou. Ele procurou, se é o melhor para você, para a Lia, que ficou amigo da gente. E para os meninos, faça. E eu fiz. Aí ele fez um parêntese. Ele falou, mas lembra, se lá na frente o trem não deu certo, se não tiver uma porta aberta de emprego aqui, eu abro uma para você. Aí eu falei, que coisa tremenda. Agora imagina Deus. Você limitar o seu Deus, não tem como. Não é tempo da chuva, então, se Deus não é, Ele cria. Se não tem caminho, Ele cria um caminho. Se a água está funda demais, Ele abre e seca ela para a terra, para lá embaixo aparecer a estrada. Faz sentido, igreja? Diga amém. Deus tem falado conosco esses dias desta forma. Deus está enviando chuvas no tempo e chuva fora do tempo com um propósito. Foi isso que eu parei. Você quer entender um propósito? Diga amém. Então lê o versículo 25 de Joel 2. Preocupa não, caiu a lente de contato do Mateus ali só. Joel 2, 25. Ele falou que ele enviaria chuvas para mim, para você, para cumprir o que Joel 2, 25 profetiza sobre nós, para restituir os anos que foram consumidos. Aí ele segue, versículo 25.
pelos gafanhotos migrador, devorador e destruidor. Por que Deus está mandando? Porque o nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco. Ele quer o nosso bem. Ele quer ampliar a nossa visão limitada, como os discípulos. Olhou, falou, ainda falta se Deus não ordenar algo. Mas eu tenho crido que Deus tem ordenado o tempo de colher sobre nós, e por isso Ele está mandando chuva a tempo e fora de tempo. E à medida que nós cremos e nos posicionamos, Ele manda, porque Ele tem um plano específico, através dessa chuva, fora de tempo, restituir. Hoje à noite nós vamos estar ungindo todos que desejarem vir aqui à frente. Pastor Elia vai ungir os irmãos vão ungir você. E eu vou estar aqui na frente orando. É a unção da restituição. Restituição daquilo que foi perdido, do tempo perdido. Muitas pessoas que eu conheço falam, eu perdi tempo demais, eu perdi oportunidade demais, e se entrega, não faça isso. Quem está me escutando, diga amém. Tive a chance de falar um tempo atrás com o irmão de uma situação de negociação que muitas vezes só dá modo, só de bacheiro, né? Você sabe o que é bacheiro, né? Só o arreio em cima e a pancada come. Eu falei, só que lembra que hoje você está do outro lado da mesa. Deixa eu falar para você, hoje você está do outro lado da mesa porque Deus está com você, o tempo de Deus está a seu favor. E Ele está ordenando chuva no tempo e fora do tempo, com um propósito, restituir aquilo que você perdeu. Não interessa se é um dia, se é uma semana, se é um ano, ou se anos errado por escolhas, por valores, por decisões, por erros, por atalhos que não deveriam ter sido feitos. Deus está falando, se você crê, 2025 será o tempo de colher, porque eu vou liberar chuva que vai abençoar e vai restituir aquilo que você perdeu. Meia dúzia crê, eu já fico feliz por isso. Deus vai restituir. Vou perguntar, você crê nisso? Então, a hora que você vir aqui na frente para receber a unção, você fala, Senhor, eu estou recebendo essa unção da restituição do que eu perdi, das oportunidades que eu perdi. Tem pessoas que, se eu conversar hoje, lembra de oportunidade que perdeu há 10 anos atrás e está preso naquela oportunidade até hoje, achando que Deus não pode criar outra, achando que Deus tem que esperar 4 meses para dar a colheita, porque é assim que funciona. Não, funciona para o natural, mas não para o sobrenatural. Não para o Deus que nós servimos. Deus está falando de maneira muito específica com alguns de nós. Presente ou talvez através da transmissão. Não limite o seu Deus. Eu estou liberando chuva, temporã e serôdia, a tempo e fora de tempo, para que eu possa restituir o tempo que foi perdido. O tempo desperdiçado. Quantos já desperdiçaram o tempo? Diga amém. Deus vai restituir para você. Deus vai restituir, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus fez com o povo dele. O povo dele começou a passar os gafanhotos por 3 ou 4 anos. Plantavam, vinha, destruía, plantava, destruía, não via resultado. Só perdendo tempo, perdendo esforço, perdendo semente, perdendo dinheiro, perdendo o vigor, perdendo a esperança. Chegou um tempo que Deus falou, chega. Eu vou repreender o gafanhoto, aquele que tem roubado, tirar de você, tirar da perspectiva a fé e a esperança. E se você crê que, se você tem desperdiçado, hoje é o seu dia de restituir o tempo que foi desperdiçado. Você fala, glória a Deus por isso, igreja? Muitas vezes nós jogamos fora o nosso tempo, porque nós fazemos o que não deveríamos fazer, e o diabo cai de pau em cima, condenando. Você está vivendo assim porque você fez o que não deveria. E você se sente acuado. Deixa eu te falar uma boa nova de hoje. Sim, você fez o que não deveria. Qual que é o caminho? Senhor, me perdoa, conserta e chama à existência esta verdade. O tempo de Deus para você chegou, e Ele vai restituir você os tempos perdidos, as escolhas erradas. Você crê, irmão? Diga amém. É assim o Deus que nós servimos. O tempo que foi roubado de você vai ser restituído. Eu passei um tratamento por meses, e na minha cabeça muitas vezes eu pensava, Senhor, eu estou perdendo o meu tempo, Senhor. Deus falou, por que você está perdendo o meu tempo? Eu sou Senhor do tempo. Para você que está lidando com algum tipo de frustração, decepção ou tratamento, escuta a voz de Deus falando através de mim. Deus vai restituir o tempo do tratamento que você acha que é perdido. Ele é Senhor do dia, Ele é Senhor da noite, Ele é Senhor dos meses, Ele é Senhor dos anos. E Ele pode restituir, trazer de volta aquilo que foi perdido, independente da circunstância. Você crê? Diga amém. Muitas vezes nós perdemos por causa de maldade. Tem pessoas que têm o prazer de dificultar a sua vida.
E você fica preso nessas pessoas, e a vida inteira arrastando, eu estou assim por causa disso, daquilo, e a vida inteira se arrasta. E não faz o que deve fazer, falar: Senhor, essa situação está triste demais, eu não dou conta, eu entrego para o Senhor, e eu perdoo essa situação, e eu declaro que eu sou livre dessa situação, porque eu sirvo a um Deus que manda chuva no tempo e fora de tempo, um Deus que repreende o gafanhoto, que me rouba. E essa situação tentou me roubar muitas vezes intencionalmente, mas o Senhor é Senhor sobre essa situação, e eu quebro a força dela hoje, e Deus vai restituir você pelas maldades, pelas injustiças. Como eu disse, muitos pensamos que o nosso melhor ficou para trás. Por quê? Porque talvez você já tenha uma certa idade, não tem mais o vigor, não tem mais a aparente força, não tem mais a condição, não tem mais as oportunidades. Não, está errado. Se você crê que o seu Deus ordenou 2025 como tempo de colher, você vai crer que Ele vai mandar chuva, e ela vai restaurar aquilo que você perdeu, vai restaurar o vigor, vai restaurar a esperança, vai restaurar a unção. Você crê, igreja? Diga amém. Quantas pessoas pensam que o nosso melhor ficou para trás? Depende. Porque a Bíblia fala que o melhor, a perspectiva está por vir. Por quê? Porque o meu Deus é um Deus que surpreende eu e você. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele achar que deve, quando que Ele achar que deve, usando quem Ele quiser usar. Isso é o Deus que nós servimos. Não pensa que você já teve tempo de maior força e vigor, e hoje tudo isso ficou para trás. Depende. Olha biblicamente que tem muitas pessoas que Deus na velhice falou: espera aí, hoje eu estou melhor do que eu estava 40 anos atrás. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que restitui, é um Deus que ministra sobre nós, para cumprir um plano e um propósito dele na nossa vida. Você crê, igreja? Diga amém. A hora que eu comecei a ver que esses dias, eu estou crendo, mas a Lia e os líderes desta casa que nós temos orado, que chegou o tempo de colher. Isso nós podemos acontecer. Isso vai ser possível acontecer, porque o Deus que nós servimos tem repreendido, além de mandar a chuva, Ele tem repreendido os gafanhotos, que é tudo aquilo que Ele representa, aquilo que tem roubado eu e você. Então fica em pé onde você está comigo. Vai se preparando o ambiente para estar na presença de Deus nesta noite. Vai se preparando, pastora Lia com os irmãos que vão ministrar, ela vai ungir os irmãos vão fazer uma fila aqui. E nós vamos orar com você. A unção é nada mais, nada menos bíblica primeiro, com imposição de mãos. É o revestimento de Deus dos céus para nos dar a condição de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Sozinho nós não damos conta. Mas quando você vir, você vai vir receber a unção, esteja muito claro na sua mente aquilo que você crê em Deus, que Deus está mandando chuva. No tempo ou fora de tempo, não interessa, é Ele que determina. Eu estou mandando o tempo de chuva, serôdia ou temporã. A tempo e fora de tempo, não interessa. Eu estou mandando. Você crê nisso? Então você fala: eu estou recebendo. E essa chuva, ela traz a vida que repreende os gafanhotos que têm me roubado. Inclusive que roubou o meu tempo, o meu vigor, a minha esperança, a minha unção, a minha graça. E quando você fizer e vir aqui à frente, é isso que você vai estar declarando. Deus está mandando chuva e eu creio. São chuvas de outono e de primavera, temporã e serôdia, chuvas de tempo e fora de tempo. E eu recebo, porque eu sei que o meu Deus está me dando a oportunidade de nesta noite eu ser restituído. Essa é a chave, irmão. Em Deus nós podemos ser restituído tudo aquilo que foi tirado, roubado ou desperdiçado, porque Ele é Senhor do tempo, das estações, da semente. Ele é Senhor da colheita. Ele é Senhor da sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Então pode sair do seu lugar e vem aqui à frente e vai recebendo esta unção, enquanto nós ministramos uma canção ao Senhor. É a unção da restituição, Deus trazendo de volta. Esta é a unção que está sendo liberada nesta noite. É entre você e Deus agora, para receber e reter esta palavra, como eu retive na minha vida. Eu não preciso esperar mais nada, Deus já me deu. Mas não é tempo de chuva, Ele vai fazer chover, porque Ele ordena o tempo, todas as coisas Ele ordena.